Olá, meu nome é Douglas e você está no Pipoca Tech. Aqui é onde a gente reúne gente da pesada para falar sobre diversos assuntos que envolvem especificamente tecnologia. E dessa vez não é diferente. Estou aqui com o professor Thiago. Professor Thiago, seja bem-vindo mais uma vez. Por favor, nos apresente a mesa, já aborda o assunto que nós vamos tratar hoje, que é um assunto bem legal. Muito bem, Douglas. Obrigado pelo convite de estar sempre aqui contigo. Estamos juntos. É um prazer enorme podemos repartir essa mesa e hoje repartimos também com o nosso especialista em programação. Você já ouviu falar de programação? Com certeza. Se você é jovem, já ouviu falar de programação, até sonhou em ser programador. Mas aqui do meu lado tem um cara que é especialista, é mestre na área. Professor Alan, por favor, se apresente ali para a câmera para que o pessoal te conheça. Antes de se apresentar, calma lá. É professor Alan ou professor Alan? Alan. Já tira essa dúvida para nós, Professor Alan. para a gente começar o nosso programa. Igual meus amigos aqui disseram, eu sou professor aqui na FAP, no curso técnico de informática. Creio que meus alunos estão assistindo, tá? Então comentem aí, tá? Se inscrevam no canal. Então, como eu falei, eu dou aula aqui de informática no curso técnico e também já lecionei durante a faculdade, etc., dando mini cursos aí sobre tecnologia. E faço parte do time do marketing aqui, cuidando de algumas demandas deles que eles têm com a internet e páginas web. Legal, Alan. E assim, quando a gente fala sobre programação, parece ser um assunto muito difícil, de fato, de saber o que é, qual que é a importância, por onde começar. E é algo que a gente vai debater e vai conversar durante esse programa. Eu espero que você, se tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Faça essa interação com a gente, vai ser muito importante. Mas assim, Alan, qual de fato é a importância de saber programar nos dias de hoje, assim? Tá. Eu sei que tem muitas coisas que a gente usa no dia a dia que a gente nem imagina que tem programação envolvida. Eu acho que até começamos, né, Sim. a pergunta, né, onde a gente encontra programação no dia a dia, e aí já emendamos com por que é tão importante Qual a aprender importância programar? de programar? Sim. Então, primeiro, se você está vendo esse vídeo, você tem um computador ou algum celular. Isso já tem Show. programação. Só que em algumas coisas, até mesmo dentro da sua cozinha, tem programação. Então, por exemplo, nas geladeiras mais novas aí, tem até geladeira que é conectada no Wi-Fi. Isso tem programação. No seu micro-ondas também. Micro-ondas. E até, assim, já vi casos mais extremos que as pessoas conseguiram alterar ali o teste de gravidez para rodar algum jogo, alguma coisa assim. Então tem programação também. Mas espera aí, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Se no micro-ondas tem programação, eu nunca vi tela azul do Windows, eu nunca vi ali o Ubuntu iniciando. Tem programação? Tem, porque daí já parte para um nível diferente. A gente está falando de embarcados, que daí é um tópico que não usa esses sistemas operacionais e tal, é uma programação diferente. O que de fato é um embarcado? É um software feito propriamente para aquele equipamento. Então, o sistema operacional é feito só para aquele... Vai operar único e exclusivamente, por exemplo, para o micro-ondas. É isso? Ou seja, não tem programação só no computador, no celular, no smartwatch, né? Isso. Existem os embarcados. De uma que forma têm coisas resumida, tudo que tem uma tela tem uma programação, é isso? Não Até no só. teste de gravidez? Isso. Mas Mas não não tela, né? somente. Eu não sabia que teste de gravidez tinha programação por trás. Vou ser muito sincero. Mas Não tinha ideia disso. às vezes não da forma convencional que a gente imagina, mas tem. E já que assim quase tudo tem e você usa às vezes sem perceber, é muito importante você saber disso, de como funciona para poder ali facilitar a tua vida ou resolver seus problemas. Então é muito importante nos dias de hoje. Tem que ter pelo menos o básico da programação. Os fundamentos ali, saber com o que você está mexendo, sabe? Então é muito importante por causa disso. Porque sabendo esses fundamentos ou esses conceitos bases, você consegue se virar. Entendi. Tá, e para eu ter essa base ou essa linguagem básica de programação, por onde eu devo começar? De duas formas, são duas perguntas em uma, né? Por onde buscar o conhecimento, então o que eu tenho que buscar primeiro, quando o assunto é programação? E a segunda pergunta, eu consigo buscar onde isso daí? Tem uma plataforma específica? Vou citar aqui, acho que todo mundo tem acesso. Ou até você hoje está nos assistindo por esse canal. É o YouTube. Eu consigo aprender programação pelo YouTube. E se eu consigo, por onde eu preciso começar? Tá. Tem uma lógica, assim, de
Ó, Douglas, esse é o começo, Passo a passo, esse, né? isso, Passo é a o começo, passo, meio pra e quem quer fim, por começar. exemplo. Tá, primeiro de tudo, que eu acho que não é só para a área da computação, mas muitas das pessoas que se destacaram na computação tinham isso, é a curiosidade. Então, a maioria das pessoas aí que são da computação, eles são autodidatas. Uhum. Tem, assim, os maiores gênios são autodidatas, mas não quer dizer que você, que não é autodidata, não possa se destacar. Uhum. Mas a principal é a curiosidade. Ir atrás, não se deixar levar por um não ou por alguma coisa que você não quer. Então, eu lembro muito, quando eu era menor, eu comecei a pesquisar sobre edição de vídeo, essas coisas. E eu sempre via aqueles filmes que tinham o pano preto atrás. Uhum. E eu não sabia o nome. Então, eu fui lá no Google e joguei pano preto em vídeo. E apareceu milhões de resultados. E, assim, eu fui no primeiro, fui no segundo, fui no terceiro, até eu achar o nome que eu queria. Então, eu era curioso, eu não desistia, ia pegando... Ah, então ele não chama de pano verde atrás, ele chama com outro nome. Eu ia lá e pesquisava aquele nome, até achar que o nome era chroma key, alguma coisa assim. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é essa Curiosidade de ir atrás da informação, né? Então, são dois Isso. passos, né? Porque a curiosidade é inerente ao ser humano, Sim. mas ir atrás. Aham. Sair do lugar. Sim. Isso. Né? Não Não só dormir ter com essa curiosidade, curiosidade, né? aham. Mas se mover. E ali até achar o que você precisa. O outro passo seria ela começar a ver como que funciona a lógica em si. Porque a programação, então imagina, o mundo todo usa programação. Precisa ter algumas regrinhas. Então, igual você vai escrever um texto, precisa ter a introdução, ter o desenvolvimento. Era até uma outra pergunta, Alan, desculpa te cortar, que eu ia te fazer. É uma curiosidade que eu tinha, né? De fato, se a programação ela tem uma lógica a ser seguida. Por exemplo, na matemática, você sabe que 2 mais 2 é 4. Na programação funciona da mesma maneira. Douglas, ó, se você unir esse comando com esse comando, vai dar Y ou vai dar X. Programação funciona assim também? Funciona. E é um dos grandes filhos aí da matemática é a computação. Então, até conheço professoras de matemática que estão fazendo mestrado, doutorado, e fala, cara, é obrigatório a gente saber programar. O chat GPT, ele funciona dessa maneira. Ele é uma soma de resultados. Isso. Basicamente é isso? Matemática. Tudo Tá. segue uma lógica, né? Isso. E, aliás, é até importante destacar que existem linguagens de programação, não é isso? Isso. E quais são hoje, assim, se eu sou um jovem ali dos 14, 15 anos, pensando, né? Até menos que isso, pensando em entrar no mundo da programação, quais seriam as melhores linguagens para essa introdução ao mundo computacional? Ok. Assim, as mais fáceis são JavaScript e Python. Elas são em inglês, tá? Tá. Então, a pessoa vai ter que saber alguns nomezinhos em inglês. Mas tem algumas que são em português até. Essas são as linguagens. Essas são as linguagens. Tá, ok. Então, ali tem Python e JavaScript, que são mais fáceis para quem está iniciando, não tem tanta regra, é um pouco mais solto. Mas para quem quer aprender ali o básico, o raiz mesmo, é a linguagem C, tá? Só C, e talvez Java, para orientação a objeto. Então, já seria um pouco Nós mais... podemos então dizer que esse é o começo. Vamos começar Isso. pela linguagem C e E o Java, digamos assim. Isso, Java. quer aprofundar, né? Aprender fundamento, Então você que tá? está em casa, quer entrar nesse ramo da programação, ou entender um pouquinho mais sobre o assunto, você já sabe por onde começar, ou pelo menos por onde começar a buscar, quando o assunto é Isso. programação. Então, depois da curiosidade, aprender um pouco ali das regras, pode ser junto com as linguagens ou separado, que a gente chama de lógica de programação. Tá. Então, a lógica de programação pode ser ensinada junto com a linguagem já, ou sem a linguagem, tá? Então, daí sem a linguagem a gente usa algoritmo, pseudocódigo e etc. Que é basicamente pegar uma linguagem e transformar ela mais próximo da nossa fala. Porque o computador, como eu falei, ele segue várias regrinhas. E ele tem a própria linguagem, que a gente chama linguagem de máquina. Linguagem de máquina é uma linguagem só dele. É muito difícil para a gente entender. Imagina um russo multiplicado 30 vezes. É a linguagem de máquina, tá? Porque só ele entende. E daí tem alguns tradutores, igual a gente tem na vida real, que pegam essa linguagem que eu acabei de falar, JavaScript, Python, C, Java, e transforma nessa linguagem de máquina. Ele faz uma tradução, né? Isso, Basicamente entre a linguagem humana e a linguagem de Isso. máquina, ele que vai fazer a tradução. Só que para isso existem várias linguagens. Isso. Né? E cada linguagem tem uma função, é mais aplicado para uma área? Ou Aham. todas são gerais? Sim. Então, por exemplo, você é curioso, você foi atrás,
aprendeu a lógica ali e quer uma linguagem. Então você precisa saber que as linguagens elas têm várias aplicabilidades ali, vários campos. Então, por exemplo, a gente falou dos embarcados. Embarcados geralmente usa C e coisas semelhantes ao C. Já para web, você vai usar JavaScript, Python, PHP, são outras coisas. Agora, ali para inteligência artificial, tem muita gente que usa R, tem muitas pessoas que usam Python também. Então, cada linguagem tem a sua aplicação. Por exemplo, as TVs, Smart TVs, né? TV Smart, alguma coisa assim. Algumas delas usam Lua, que é uma linguagem feita por brasileiros. Então, Legal. cada linguagem tem sua aplicação. Então, você precisa saber a área que você quer atuar. Ou, pelo menos, se joga e começa a aprender, mas saiba que alguma hora você vai ter que direcionar para a área que você quer aprender e ali, futuramente, desenvolver como profissão, né? Usando esses exemplos, né? Falando um pouquinho... Agora que eu descobri que tem programação em teste de gravidez, em micro-ondas, em geladeira. De fato, a programação, então, veio para facilitar a vida do ser humano. Sim. A primeira... É um facilitador. Isso. A primeira máquina que a gente tem ali foi de um filho tentando ajudar o pai a fazer os impostos. Então, a computação surgiu disso. E daí foi se desenvolvendo. Então, a programação é uma ponte entre o ser humano e a máquina. Sim. Tudo que facilita ou ajuda o ser humano ali no dia a dia, no trabalho, um computador, um celular. E, de fato, é a programação que está fazendo esse link entre a máquina e o ser humano. Basicamente isso. Isso. É interessante consegui a resumir. gente pensar que a programação não é um fim. Ela é o meio. Ela é a ponte. Isso. Então, por exemplo, quando eu me formei, para eu atuar em alguma área, eu teria que parar, estudar aquela área, para aí sim conseguir ajudar através da computação aquela área. Legal. Então, por exemplo, aqui no marketing, eu sabia como programar, mas eu não sabia as necessidades deles. Então, eu tive que parar e fazendo as coisas bem devagarinho, entender o que eles precisavam. Basicamente, eu estudei 6 anos ou 5 anos para parar e estudar tudo de novo assim que eu falo, um novo assunto, para poder atender as demandas que o mercado precisava. Legal. E você, Alan, no começo do programa, falou que você era professor. Você é professor. Agora eu sou, certo? E daí, Alan, me fala um pouquinho. Você é professor aqui da Faculdade Adventista. E daí eu gostaria de dar a palavra para o professor Tiago. Professor Tiago, falar um pouquinho do que nós temos, do que nós ensinamos aqui no colégio. Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, né? Até assim, trazendo uma pergunta ali. Estou ali terminando o Fundamental. Os anos finais do Fundamental, famoso Fundamental 2. Tá. Né? O que eu posso fazer para melhorar ainda a minha aprendizagem? Eu decidi que eu quero trabalhar nessa área. Eu tenho que esperar chegar à faculdade para escolher um curso. Eu já posso, né, de forma assim, formal, de uma forma organizada. Você indica um curso técnico nessa área? Técnico de TI, por exemplo? É muito benéfico, assim, muito bom, porque, primeiro, o aluno já vai entrar com contato ali no ensino médio, né, que era só para o vestibular, o cara já vai ter um contato ali. E ele sai com 2 diplomas. Ele sai com o diploma de ensino médio e o técnico. Então, eu conheço amigos que se formaram e eles já entraram para o trabalho. Desde o primeiro ano que ele terminou o ensino médio e foi para a faculdade, como ele já tinha o técnico, ele já começou a trabalhar na área. Ou seja, também facilita o ingresso no ensino superior. Se ele quer trabalhar na área, ele já vem com uma aprendizagem que é importante, uma bagagem, né? Sim. Que vai ser diferencial no ensino superior. É isso mesmo? Sim, um amigo meu, ele fez técnico e ele tava fazendo a faculdade. Falou, cara, essa matéria eu só tô indo para ir, porque eu já trabalho com isso. Então, ele já teve o técnico, com o técnico conseguiu a vaga de emprego. E ele já tinha mais experiência do que todo mundo ali dentro da sala de aula da faculdade, digamos. Então, segura aí. Olha para aquela câmera ali. Para quem está do outro lado, está nessa etapa da vida e decidiu, eu quero trabalhar na área de programação, de informática. Diga para eles onde eles podem buscar um curso que você garante que é bom na área de TI para começar no técnico. Então, pessoal, é um curso muito bom, tá? Aqui da FAP, você pode entrar em contato aqui nas nossas redes sociais, que eles vão te direcionar para as pessoas que podem fazer a sua inscrição. Sim. E aqui a gente tem um curso bem qualificado, os professores ótimos. A infraestrutura, todo mundo que vem aqui fala que é ótima, tá?
Então, fica a dica aí para vocês. E é legal porque é um mercado que realmente vem crescendo muito nos últimos anos, né? Porque hoje, se você tem uma empresa, se você trabalha para uma empresa, você precisa pelo menos ter um programador ou ter alguém que entende do assunto. E se você não tem na sua equipe, você vai ter que contratar alguém. Quero montar um site, quero montar um canal de venda. Precisa passar por esse processo de programação, enfim, linkar de fato a máquina com o ser humano ou o processo final de venda com o processo humano de comprar ali. Então precisa ter um profissional Todos da os área. setores, né? Exatamente, e a FAP oferece isso como ninguém. E assim, a gente está falando de programação, mas vou deixar uma dica aí para vocês. A gente precisa ser alfabetizado digitalmente, sabe? Porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu acho que hoje ou ontem, né? Você estava com uma dificuldade ali de printar a tela. Sim. E toda vez abrir um aplicativo, eu cheguei lá e falei, cara, é só apertar essas teclas juntos aqui e faz isso. Então imagina, você... É um facilitador. Sim, você já tem noção, já mexe no computador. Imagina aí pessoas que estão começando agora nessa área e não sabem nada. Então acha que é um livro que você abre que a imagem fica passando. Então é muito importante isso. Descobrir o que gosta da área. Cara, vai atrás de ver como que por exemplo, como que você mexe no computador, o que é aquele teclado, aquelas teclas. Precisa de fato ter essa curiosidade para daí se mover, se né? aprofundar lugar, no assunto, né? É. E assim, Alan, eu já ouvi falar de um termo e daí eu gostaria de tirar a dúvida com você. A gente sempre que tô cansado, deu um bug na minha cabeça, deu um bug no meu computador. Não sei quantos aí de casa já ouviram falar desse termo, mas eu gostaria de te perguntar, isso vem da onde? É muito engraçado isso, porque tomou uma proporção que nem eu mesmo imaginava quando eu aprendi esse termo. Quando eu fiquei sabendo desse termo, as pessoas não falavam de bug, sabe? Bug? É porque bug veio de inglês, que chama inseto. A história é bem interessante. Nos primeiros computadores, eles eram gigantescos, sabe? Não é igual a gente tem, que é praticamente o tamanho de um caderno. Sim. Eles ocupavam tipo um salão inteiro. Por quê? Eles eram feitos de pequenas lâmpadas, que se chamam válvulas. Então, quando elas acendiam, quer dizer que o resultado era positivo. Quando elas estavam apagadas, o resultado era negativo. Então, imagina que você tem uma fileirinha de letras e números. Quando está aceso, ele quer dizer um número ou uma letra, digamos assim. É bem para exemplificar, tá? Não é necessariamente assim que acontece. Então, você quer formar lá a palavra, o seu nome, Douglas. Então, vai acender primeiro o D, depois o O e assim por diante. Sim. Imagina que quando você está lá na rua, você pode ver os postes estão cheios de mosquito. Certo. É a mesma coisa que aconteceu. Alguém foi lá ver essas lâmpadas, porque elas esquentavam e queimavam com muita facilidade, tinha que alguém ficar vendo, e achou um mosquitinho. E colocou lá, eu achei um bug, ou seja, eu achei um inseto. Olha só. E daí, isso ficou e foi pegando. Então, antes não era tão disseminado esse bug, assim, era só entre os programadores. Teve um erro no código. Encontrei um bug aqui. E isso começou a se... Inclusive a palavra debugar, né? Isso. Que é você solucionar o bug, em português ficou debugar. A gente vai pegando tudo e... aportuguesando. Isso. E daí, o pessoal caiu na boca do povo aí e começou a usar como um problema ou deu algum BO, digamos assim, né? Então, é essa história aí do bug para vocês que não sabiam. Para quem é mais velho, para quem não é a geração Z, que é Y, né? Que é os mais velhinhos ali, né? Que ficando nos 40, sabe que na virada do milênio, esse termo se popularizou em função do famoso bug do milênio que não aconteceu. Porque existia uma previsão dos relógios de alguns computadores não lerem em 2000, voltarem para 1900, e aí teríamos problemas em bancos, em relógios atômicos, né? E aí que popularizou esse nome. Todo mundo agora, a partir de então, usa bug também como um termo mais popular, não só programação. Então, se você acha que nunca usou uma linguagem de programação, saiba que, se em algum momento você falou que deu um bug na cabeça, um bug no computador, você já falou um pouquinho do que é programação. Alan, gostaria de te agradecer muito por ter disponibilizado esse tempo de estar aqui conosco. Tenho certeza que você, junto com o professor Tiago, agregaram em muito aqui no nosso programa. E, professor Tiago, queria te dar novamente a palavra para a gente fechar esse programa, esse episódio, falando um pouquinho aonde a galera de casa consegue nos encontrar, quais são as nossas redes sociais,
aonde que vai estar disponibilizado de fato esse programa. Esse material, né? Olha só, então você pode nos acompanhar aqui no canal do YouTube, onde você já está. Já se inscreveu? Não? Vai lá, se inscreva, né? Deixa Aperta o selecionado sininho. exatamente para você receber notificações. Isso é importante porque tem muito material, não é só o nosso podcast. Não, Aqui tem nós temos vários outros. vários podcasts. Gosta da parte acadêmica? Tem academicamente. Gosta de área de estudos bíblicos? Tem tudo aqui. Sim. Nós somos a faculdade completa. @faculdade.fap, você também nos encontra lá. E lá você tem acesso ao nosso mundo aqui dentro, tudo Exato. que nós fazemos O aqui. universo faculdadeadventista.edu.br. Você também consegue acessar nosso portfólio de cursos. Quer Perfeito. conhecer educação básica? Lá também tem um link para você acessar. E os vestibulares também ficam disponíveis ali. Quer Exatamente. estar A gente conosco? está entrando aí Entra lá. num período bem legal Pois da é, pois é, educação. pois é. Show de bola. Você que está aí de casa, muito obrigado. Nos acompanhe para os próximos episódios. Estamos juntos. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.